Mas nessa minha reclusão de 2 anos de pandemia... Conta aí como é que foi pra você a pandemia. Você estava comentando que você ficou saiu do mundo, basicamente. Cara, o que acontece? Assim, ó, eu saí do mundo. Eu fiz isso... Não vou te dizer que foi planejado, não foi planejado, nada foi planejado. Mas foi proposital, né? A pandemia entrou em 20... Eu me mudei. Eu tenho um filho. Bom, a história é longa, curta, né? Eu tenho 5 meninas e um menino, que é o mais novo. E o meu pequeno. 5 meninas? 5 meninas. Caraca, todas são Marias. 3. Alguma coisa. Que lindo. Todas Marias. E o Tomás. 3 já é foda, imagina 5. Eu tenho uma de 19, que é a Maria Clara. A minha de 18, que é a Maria Paula. A minha de 15, acabou de fazer, Maria Esperança. Aí eu tenho a Maria Flor, do segundo casamento, com 11. A Maria Luísa, maluco, fez 10 ontem. E o Tomás, que fez 6. Né? Tomás, que é Tomás Maria, né? Quase Maria Tomás. E quando eu comprei a HL da BBDO, a participação, né? Eu sou meio maluco, e aí eu all in e comprei a participação do grupo e fiquei sozinho com a agência. A gente morava, eu sempre morei em casa, né? E o Tomás tinha 2 anos. E a gente foi morar num apartamento. Grande, mas um apartamento. Eu, a galerinha toda, minha mulher, 2 coelhos, 2 cachorros. E aí, com 2 anos, eu descobri que o meu filho tem espectro de autismo. Leve, mas tem. Só que com 2 anos, não era leve. Né? A gente morou 2 anos nesse apartamento. E aí, ali, na metade do primeiro para o segundo, sim, estava bem complexo isso, porque a gente, enfim, não entendia disso. Né? E assim, era uma situação difícil, porque quando você não conhece, você não sabe como lidar. Sim. A criança chora, não dorme, bate com a cabeça na parede, aí faz exame. Com 6 filhos, o último, né? Temos um problema aqui, né? Sim. Vamos enfrentar o problema de frente, mas a gente tem que entender do problema. Eu não entendia nada do autismo. E aí vai e volta médico e tal, e aí um dos médicos, que foi o que a gente realmente se identificou, eu detesto remédio, eu sou um carnívoro natureba, né? Esse médico, esse neuro falou, olha, cara, teu filho tem 2 anos e ele tem todos os aspectos de um autista. Só que eu tenho uma tese, ele é jovem pra caramba, de que essas crianças estão sendo expostas ao extremo a telas. Então eu queria te fazer uma provocação. Ao invés da gente dar remédio de autista, enfim, né, de tratá-lo como um doente tradicional, você topa o desafio de 3 meses sem telas em casa? Eu morava no apartamento. Dormindo cedo, igual a vovó, lê livrinho 7h30 da noite, apaga a luz, põe para dormir, contando história. E assim, vocês moram no apartamento. Se você puder ficar mais na terra, mais com planta, mais com bicho. Então, o Tom, o cara deu essa provocação. E aí a gente olhou para minha mulher e falou assim, cara, tá tudo errado. Estamos num apartamento, não sei o quê, trabalhando que nem, né, nosso jeito. Sim. No mercado. Não, trabalhando que nem louco. Né? Pô, vamos voltar a morar numa casa, e eu adoro isso. Eu falei, então vamos. E aí a gente começou a procurar uma casa e tal, e a gente alugou uma casa. E nós mudamos dia 16 de janeiro de 2020 para casa. Por causa dele. Nossa, você nem sabia o que ia acontecer ainda, né? Não tinha ideia. Literalmente, 2 meses depois, 16 de março, entrou a pandemia. A gente passou a chave na casa e, cara, foi a hora que eu falei assim. Foi por isso que eu não quis ficar frenético. Eu adoro, claro, mas assim, cara, com os meus filhos em casa, o mundo acabando, aquela sensação de medo, sim, e eu com essa questão com o Tomás, eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que o cara me falou. E vamos nessa. E eu desliguei TV, eu tirei celular, claro, computador para trabalhar com reuniões virtuais e tal, mas assim, cara, eu fiz um galinheiro, fiz um lago de peixe, demais, fiz uma horta. Hoje as meninas, as 5 meninas estão lá. As meninas, todo mundo. As mais velhas passaram esse tempo comigo, mas elas moram com a mãe, as 2 mais velhas. E a terceira mais velha, minha mais nova com a Elba, veio morar comigo esse ano, depois dessa experiência, ela veio morar com a gente. Então hoje em casa, é engraçado, por exemplo, eu abro a porta da casa e meu filho faz assim com a mão. Pai, fecha a porta, eu vou morrer de Covid.
Né? Tem uma sensação de segurança, um cinturão psicológico de segurança dentro da casa. Fez uma comunidade eu fiz uma comunidade hippie dentro da minha casa. Então eu fugi assim, vamos, por exemplo, TV eu só vejo série, né? Filme, eu não vejo mais TV aberta. E aí a gente escolhe, tem uma TV na casa, então tá, hoje vamos ver um filme, senta todo mundo, vamos ver um filme que é para todo mundo. E o resto do dia, cara, os primeiros 6 meses da pandemia, que você faz o quê? Ou eu ia fazer live, certo? Ou eu ia fazer o que eu fiz. Eu falei assim, eu posso, né, depois de tanto tempo trabalhando, me dar o luxo de não ter que ficar desesperado e inventar um monte de live para sobreviver. Então eu não entrei nesse mundo, né? Não tem nenhuma live da agência, não fizemos nada disso, fizemos um Montreux só. E eu me tranquei em casa e fiz essa roça. Demais, cara. Hoje, cara, a gente não compra mais ovo, a gente não compra mais nenhum hortifruti, tá tudo produção própria dentro de casa. Não, e no meio de São Paulo, né? Não é que você foi morar no 15 minutos daqui. E o Tomás e as Marias é quem administra isso comigo. Eles plantam, eles colhem, eles fazem tudo. Como que foi a evolução dele com essa abstinência de tela, vamos dizer assim? Esse médico, né, quando eu contei para ele começou a chorar. Fizemos uma vídeo, ele começou a chorar e ele me perguntou se eu podia dar uma palestra sobre isso. Eita! Hoje tá foda. Hoje tá pica. Hoje tá foda, nosso. Deixa correr. Dr. Caio, cara, ele chorava, ele falou assim, você topa dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Autismo sobre isso? Porque o meu filho não tem mais autismo, não parece ter, né? A gente sabe que tem, tem momentos que tem, mas, cara, hoje você senta com meu filho, você tá desenhando aqui, Neto, depois entra aí, desenhos do Tom no Instagram. Ah, que demais. Criamos um Instagram para ele com 6 anos, ele desenha desde os 4, e você vai lá ver os desenhos dele com 6 anos e me fala depois se você acha legal. Posso botar no ar? Pode botar no ar, com o maior prazer. Desenhos do Tom. Botar os desenhos do Tom. Então, assim, é muito legal isso, cara. Foi muito importante fazer esse movimento e aí eu dei uma fugida, né? Assim, a gente senta para ler ao invés de ficar na frente da TV, a gente não tem videogame. E vinha aquela assim, pô, cara, todo mundo hoje tá plugado no videogame, assim, mas para que a gente tem que acelerar isso? Sim. Total. E isso é curioso, porque no último bate-papo que a gente fez com o Bressan, essa era a minha dúvida da tela na influência das crianças. Porque foi exatamente o que eu falei na semana passada, a gente fez semana retrasada, né? A gente fez uma entrevista com um psiquiatra e tudo. E eu tive uma dúvida, porque, por exemplo, hoje a maioria das crianças elas ficam dependentes de celular, né? E o quanto isso atrapalha o desenvolvimento na sociedade. E olha que curioso, você basicamente deu um passo para trás. Né? E eu fiz uma outra coisa importante, que eu troquei eles de escola. Todos estudavam na Porto Seguro, que é uma super escola incrível, mas é uma escola conteudista. E a gente morava do lado no apartamento. Quando eu mudei para essa casa, 5 quadras da escola Waldorf. Da Rudolf Steiner, que é uma metodologia antroposófica. Malandro, literalmente... Eu não sabia que eu era pai Waldorf. Assim, eu tenho o forno de pizza que eu construí dentro de casa, eu tenho a horta, eu tenho não sei o quê, a gente colhe café e torra. Aqui em São Paulo, malandro. Deixa eu te falar, a minha mulher fez 40 anos, ela tá com 42. Eu dei um porco para ela de presente. Eu dei um porco para ela de presente. Entra no Instagram. Bacon Brown Pig. Ele tem um Instagram. Só que o cara me enrolou, porque era para comprar um mini pig e é claro que o cara me enganou, né? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar um negócio. Eu tô convencido que não existe mini pig. Não existe, é uma sacanagem. É um golpe de marketing. Porque eu tenho um amigo que tinha um porco, um porquinho lindo, chamava Ramon, né? Que em castelhano é presunto, né? Então ele chamava Ramon. O meu era o bacon. O teu é bacon. E ele morava na Pamplona. E ele tinha um porco no apartamento na Pamplona, que tinha um Instagram. Quando ele saía, o porco avisava no Instagram, tô saindo para dar uma volta. E ele ia de coleira no meio dos jardins com aquele porquinho. Ia criança, um monte de criança atrás. Passou o tempo, outro dia eu tava falando com ele, anos depois, eu falei assim, pô, e o Ramon? Morreu? Eu falei, o Ramon? Era um porquinho rosa, assim, né? Virou um porco preto desse tamanho, assim, meio enorme de gordo e tal. O bacon tipo isso. Cara. O bacon... E como é que é a criação, assim, de um porco em casa? Cara, assim, come igual cachorro, come ração de cachorro,
faz um cocôzinho desse tamanho, mas fede 10 vezes mais do que qualquer cocô que você já viu na vida. E agora, assim, é um bicho incontrolável. Ele é fofo, mas é um bicho incontrolável na hora da comida, do grito e tal. É carente. Aí, assim, a gente tem muita gente na casa, a casa é muito aberta, então Caraca, eu tive que começar a travar as coisas, porque ele entra na despensa, ficava em pé com as duas patinhas assim, destruía o que estava na linha de frente dele, comia até vidro, né? Puta que pariu. É um porco com um cachorro. Eu tenho. Vai entrar lá, você vê várias fotos. Enfim, então, mas isso tudo é para dizer o seguinte: em 2 anos de pandemia, a gente fez um ecossistema ali. Incrível, meio Arca de Noé, assim, sabe? Então, pô, eu tenho ganso, eu tenho pato, eu tenho galinha, tartaruga, coelho, peixe, passarinho. Quando ele falou que tudo é 15 solto. minutos daqui, Tudo não solto. é que é a 15 minutos de São Paulo. Né? É a 15 minutos daqui, de onde a gente está, é no meio de São Paulo. 5 quadras do Shopping Morumbi. Meu, como É que pode, surreal cara? pensar nisso, né? Eu acabei com a pandemia mudando pro interior também. E a diferença de qualidade de vida, assim, é muito surreal. Porque a minha agência antes, ela ficava ali em Pinheiros. E eu morava num apartamento de 45 metros quadrados. Né? Caraca. Ali. Só que era 4 minutos da agência, eu ia a pé. Então, assim, tinha, porra, cara, quero comer qualquer coisa a qualquer horário, tem, academia, cara, é muito louco. Veio a pandemia, a gente mudou pro interior. E, assim, eu moro hoje num condomínio fechado, que lá tem uma padaria que é mercado, e acabou. Então, assim, preciso de pizza, não tem ali. Então, assim, ou as pessoas... Essa é a diferença, de você morar numa cidade como São Paulo e você morar no interior. Sim. A principal, né? Assim, o Total. serviço dessa cidade é absurdo. Agora, o que eu me propus a fazer, porque eu tava nessa dúvida, né? Antes da gente mudar, porque não tinha pandemia, era assim, cara, será que a gente arruma uma casa no interior, arruma uma casa na praia, entra nesse trânsito? Só que é isso, eu entendi que assim, não fazia sentido pra mim, com tantos filhos e com tantos bichos, na época não tinha tantos bichos, mas tinha... Isso tá quase um zoológico daqui a pouco. Cara, não faz sentido a gente se espremer numa cidade, se espremer num apartamento, para se dar ao luxo de ir no final de semana para algum lugar. Eu não acho isso... Perfeito. Então, eu consegui achar uma casa que cabe no bolso, tem orçamento e tal, ok. Mas, cara, eu fiz o meu sítio aqui. E eu ligo no iFood e peço comida vietnamita e chega. Sim, Porque a gente tá em São você Paulo. tá com Mas melhor você dos pegou dois as mundos. Marias também? Ele não falou que ele pegou as Marias para fazer a horta e agora ele vende, né? Você pode passar lá na casa dele, no endereço depois. Vende hortifruti. Vende hortifruti na casa dele. Entendeu? Não, é louco porque foi uma mudança drástica. Porque assim, no começo, imagina, eu tava acostumado a ter tudo do lado de casa. Porra, bar, Não, qualquer sim, coisa. isso deve E ser quando você vai terrível. pro interior, cara, você não tem ninguém. Literalmente, você não tem ninguém, você não conhece ninguém. Por mais que seja um condomínio fechado, cara, é você e sua mulher, assim, no meu caso, e meu cachorro. Não, é diferente, claro. Mas é louco porque quando eu venho pra São Paulo, eu já me incomoda um pouco. Sim. Porque assim, você desacelera, você entra numa vibe assim que você fala assim, É cara... sobre isso. É sobre isso, inclusive, a questão dele, autismo. Claro. O Tomás, se você entra num show com ele, num cinema, ele põe a mão no ouvido. Ele não aguenta barulho. O autista não aguenta barulho. Em compensação, se eu der uma bateria pra ele talk. Porque é ele que está produzindo barulho. Entendi. Sim. Sabe? Ele tem o controle Ele tem o sobre o controle barulho. sobre aquilo, né? Então é muito louco, é muito interessante. E aí, assim, como desacelerar numa cidade como São Paulo? Fazendo Foda. uma roça dentro de casa. Eu Incrível, acordo incrível. todo dia 5 da manhã para pegar ovo para comer. Ah, que demais. Sabe? A gente pega ovo. Assim, você faz feira, você compra suas coisas de comida onde? Quando você leva comida para casa? Eu compro no celular. Ele não deve sair Você compra de o celular, casa. te entrega. Compra no Você celular. compra onde? No interior? Eu tenho que Na ir no feirinha? Ou eu peço pra quem tem lá, né, algumas coisas que produz, eu tenho que ir no mercado, que Então. é fora da cidade. Eu compro no CEAGESP. 4 da manhã toda quinta-feira. Eu vou para lá pro CEAGESP e eu compro em caixa. Puta, que legal. É muita gente, né? É. Então o que eu Claro. tenho que comprar que eu não produzo, eu compro no CEAGESP.